que ele vai cumprir. Amém? Eu gostaria de falar aqui, glória, vamos lá, ok. Em João, né? Evangelho de João, 11, do 17 ao 19. Ele está escrito assim: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Maria e a Marta acerca do seu irmão. Amém. Deus amado e misericordioso, eu te peço, Senhor, que tu toques, Senhor, em todos os nossos corações, Senhor. Transforme, Senhor, o nosso coração num terreno fértil. A sua semente será lançada, Senhor. Eu creio que essa palavra foi conduzida por ti, esse estudo. Mas eu te peço, Senhor, que não seja eu a falar, que seja o Senhor. Deus, que o nosso coração seja campo fértil. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Essa não é a primeira pandemia que nós estamos, e nem será a última, mas ela é diferente das outras. Por quê? Porque com a internet, né, e com os meios de transporte, ela se espalhou muito mais rápido, né? Não só a doença, mas também as notícias, né, em volta dela. E eu acho que isso nos dá a sensação, não sei dos irmãos, mas às vezes eu tenho a sensação que o dia não está durando 24 horas, né? Poxa, a gente já está em setembro, né? O ano praticamente acabou, né? A questão de eu falar da pandemia, né, é para falar em relação a tempo, né? E nesse quesito, a passagem de Lázaro, ela já está no meu coração já tem algum tempo, né? Eu quero trabalhar um pouco nela. Eu vejo aqui Jesus esperando o momento certo para agir, né? A espera por 4 dias, ela diz respeito a um período que alguns judeus eles acreditavam, né, que se passasse esses 4 dias não tinha mais jeito, né? Eles consideravam o prazo máximo para que a pessoa voltasse, porque o corpo começava a se decompor, né? Se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro antes, podia dar a impressão de que ele tinha uma doença que nós chamamos hoje em dia de catalepsia patológica. O que é isso? É uma doença onde a pessoa parece morta, mas ela não está, né? Antigamente, tinha pessoas que se assustavam, né? O cara tinha uma crise dessa, mas se ele estava morto no meio do enterro, o cara levantava, né? E já tiveram casos de pessoas que, quando foram exumar o corpo, as pessoas elas estavam assim assustadas porque elas acordavam, não conseguiam respirar, começavam a socar e aí morriam, né? Com falta de ar. E aí, quando tinha essa exumação, a pessoa estava querendo socar alguma coisa, né? Então, quando Deus vai agir nas nossas vidas, ele aguarda, mas não é por maldade. Vamos ter isso em mente. Mas ele quer ter certeza que nós entendamos, não só que nós, mas que quem está à nossa volta, né, entenda que não foi a nossa mão que fez isso, mas foi a mão dele. Né? Os judeus, porque, veja bem, o Lázaro morreu, aí vários judeus foram consolar as irmãs. Então tinha uma multidão ali, uma pequena multidão. Né? E essas pessoas que estavam em volta, elas foram impactadas. Não pela ressurreição só, claro que a ressurreição foi impactante, mas pelas palavras que as duas irmãs disseram. Se nós pegarmos o versículo 27, nesse capítulo, Marta fala claramente assim: Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Já por outro lado, a Maria, no versículo 32, disse a Jesus: Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Vejam que as duas creram que Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Cristo profetizado nas antigas escrituras, né? E
Contudo, né, eu entendo que esse milagre não era só para elas, mas também era para os judeus que estavam lá, para que eles crescem, e muitos creram, né? Muitos não creram, mas teve gente que creu. No versículo 37, tá escrito assim: e alguns deles disseram: não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este homem não morresse? A, a, a visão desses judeus, e o que esses judeus pensaram, é assim: alguns acham que Deus não deve ter limite para nos abençoar, né, para abençoar essas pessoas. Deus deve dar o que eles querem, quando querem, na velocidade que desejam. Sabe aquela criança que se joga no chão do supermercado? Eu já tive essa reação e creio que muitos também já tiveram. Antes de eu ter filho, eu falava assim: se fosse comigo, isso não ia acontecer. Alguém se identifica aí? Mas quando a gente tem um filho, a coisa muda. Né? Eu me lembro de uma dentista que vivia dando bronca em várias mães que davam chupeta para os filhos, porque estragava os dentes, dava aquela aula, uma lição de moral. Aí quando ela teve um filho pequeno, e ele chorava em Dolby Surround, né? Aquele monte de caixa acústica, né? Que nem aqueles carros que do banco do motorista para trás é só caixa de som. Que a primeira coisa que ela fez no segundo dia foi enfiar uma chupeta na boca. Né? Então, existem milagres, né? Voltando aqui ao texto, existem milagres acontecendo na minha vida e na vida de vocês que estão aqui assistindo essa live. Mas, só que existem milagres que eles vão acontecer quando for para os outros se converterem. Veja bem, a nossa vitória vai trazer vida para outras pessoas. Né? E eles vão ver que o Deus que nós servimos, né, e eu não falo isso com a intenção de que nós somos, né, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Eu falo isso porque nós somos observados e medidos. Imagine, por exemplo, quando o pastor Walter era motorista. Será que o cobrador ou a cobradora dele não observava ele no dia a dia? Os companheiros de escola do Cauê de faculdade, será que eles não ficam observando o tempo que o Cauê fica aguardando um estágio, um emprego, as lutas que ele tem? Vocês lembram do testemunho do cooperador Rony? Uma vez que a gente estava numa semana, numa live de oração, e o caminhão dele quebrou no meio do nada, lá em Minas Gerais. E depois que acabou a live, nós oramos para ele na live, apareceu um amigo dele e o socorreu. Né? Eu tenho promessas na minha vida ainda para serem cumpridas. Né? E eu creio que cada um de nós aqui também tem uma ou mais promessas. Mas elas ainda não foram cumpridas porque ainda não deram os 4 dias. E não 4 dias no sentido temporal, né? De 48, 88, 16, de 96 horas. Né? Eu não estou falando esse tipo de 4 dias que são 96 horas. Mas eu digo isso, entendam isso como um momento de formatação, de reforço no alicerce, né? Daquele prédio, daquela casa. Né? E também serve como aquele momento em que Deus dá aquela última olhada, né? Para ter certeza se a gente está preparado para poder receber e absorver a bênção. Porque às vezes a gente não está preparado. Vejam o povo de Israel quando Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho. Alguns estudos, eles mostram que eles deveriam levar 40 dias para poder chegar na Terra Prometida. E devido à dureza do coração deles, à desobediência deles, eles ficaram 40 anos. Se você for pensar, quando Deus reuniu todo mundo, Deus queria falar com todo o povo de Israel. Aí quando começou a ver o trovão, o pessoal ficou com medo e recuou. Aí falou para Moisés: vai lá você, fala com Deus e o que você falar, a gente vai obedecer. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria dar graça. O povo não quis a graça. Aí Deus deu a lei. Tá bom, já que vocês não querem ter uma conversa comigo, então vocês vão seguir essas regrinhas aqui. Tá bom? Então, seja, um período de 40 dias, passou 40 anos.
foi para 40 anos. Por outro lado, dentro desse mesmo testemunho, quando a gente consegue esperar no tempo de Deus, a gente passa a ser como Caleb. Em Josué 14, do 6 ao 13, fala assim: Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal. E Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme estava no meu coração. Presta atenção nisso. A palavra estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo. Mas eu segui com integridade o Senhor, meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança, e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguistes com integridade o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nesses 45 anos. Verdadeiramente, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagaram pelo deserto. E agora, vê que nesses dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nesses dias, como era no dia em que Moisés me enviou. Como antes era a minha força, assim também é minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte, do qual o Senhor falou aquele dia. Pois tu ouvistes naquele dia que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou, e deu Hebrom a Caleb, o filho de Jefoné, por herança. Tem uma história que ela me marca muito, ela é muito forte para mim. E ela me emociona quando eu falo nela. Ela conta de um pastor da Assembleia que ele orou por um filho dele por 30 anos. E nessa Assembleia, eu não sei qual ministério, quando o pastor morre, ele era enterrado com a Bíblia dele. E fizeram lá o culto fúnebre e tal. Um pouco antes de fechar o caixão, esse filho chegou, tirou a Bíblia das mãos do pai e falou assim: durante 30 anos você orou por mim com essa Bíblia. Agora eu vou continuar o seu legado com essa mesma Bíblia. Assim como Lázaro, nós somos testemunhas vivas do que Deus pode fazer se nós dermos o devido espaço. Né? Para encerrar e passar para a irmã Maiara, eu leio Filipenses 1, 13 ao 14 para a nossa reflexão. Mas quero que saiba, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estarão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Nesses tempos que vão chegar, muitos vão olhar para a gente e, dependendo da nossa postura, eles terão coragem para seguir em frente. Então, vamos ser... como é que é? Tem o amigo parteiro e o amigo coveiro. Sejamos o amigo parteiro que ajuda a nascer sonhos, que ajuda a nascer dons. Não sejamos o amigo coveiro que enterra a nossa presença diante de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e passo